hoje sobre uma igreja intencional. Uma igreja intencional. E eu queria, antes de ler o texto, falar para você um pouquinho sobre esse contexto. Uma igreja intencional é exatamente a igreja que nós buscamos viver aqui. Porque o nosso alvo é ser uma igreja saudável. Apesar de que algumas pessoas possam olhar e dizer que a igreja não é saudável. Mas sempre será o nosso alvo como igreja, viver a saúde do Evangelho, viver as realidades do Evangelho na nossa vida. E qual é o nosso maior investimento para ser uma igreja saudável? É a gente buscar viver a santidade, buscar viver a fé, buscar viver o amor, buscar viver o cuidado. Tudo que Jesus nos ensinou. Esse precisa ser os nossos maiores interesses como igreja. Qual o seu maior interesse em ser igreja? Você precisa ser buscar viver a fé. Precisa ser buscar viver o amor do Senhor. Se alguém te perguntar qual é o teu maior interesse de você pertencer a uma igreja, precisa ser viver a vida de Deus na sua vida. A igreja nada mais é do que esse ambiente de você aprender sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo e você viver isso na sua geração. A saúde de uma igreja ela é discernida pelo ponto para o qual a igreja está olhando. Sabe, queridos, o escritor de Hebreus vai falar isso no capítulo 12. No verso 1 e 2 ele diz: olhe para Jesus, coloque os seus olhos, mesmo você rodeado de testemunhas, livre-se de tudo que atrapalha, decida livrar-se do pecado que te envolve, corra com perseverança a corrida que te é proposta, colocando os seus olhos em Jesus, o autor e consumador da sua fé. E aí surge a pergunta: para onde nós estamos olhando? Pergunta essa pessoa que está ao seu lado: para onde você está olhando? Onde estão os seus olhos? Sabe, queridos, você consegue discernir para onde uma pessoa está olhando? Olhando para o estilo de vida dela. Sabe como você consegue discernir para onde estão os olhos de alguém? Quando você olha e encontra o estilo de vida dessa pessoa. Logo você vai discernir para onde ela está olhando, onde ela está focando. Por quê? Porque a vida é um reflexo daquilo que está dentro de nós. Aquilo que a gente coloca para dentro, um dia vai ser externado lá de fora. Se nós andamos vazios demais por dentro, nós também seremos vazios por fora. Mas a proposta do Senhor é que sejamos cheios neste lugar. A igreja de Jesus é um lugar para você se abastecer, para você se encher da presença dEle, da palavra dEle, e você continuar cheio. Sabe o que Paulo vem dizer em Efésios 5,18? Não vos embriagueis com vinho. Por quê? Porque vai gerar descontrole. Mas, porém, seja cheio do Espírito Santo. O que Paulo está dizendo? Que alguém que está com os olhos nas coisas dessa terra é alguém que anda descontrolado pelas coisas dessa terra. Mas alguém que está com os olhos no Senhor é alguém cheio do Espírito Santo. E esse é o lugar oportuno para você se encher da presença dEle, para você buscar mais a Ele, para você, sabe, tirar todos os seus vazios e preencher com a presença de Jesus. Eu queria hoje falar para você, o tema dessa noite é um olhar para Deus. Um olhar para Deus. Nós lemos aqui um trecho do escrito de Paulo à igreja de Coríntios, falando sobre a glória da nova aliança. Paulo estava fazendo uma comparação sobre a antiga aliança e a nova aliança. E aí Paulo vem discorrendo esse texto lindo, falando sobre as propriedades da presença de Jesus, do Espírito do Senhor. E Paulo vem fazendo essa menção e ele chega num ponto em que ele diz: quando as pessoas se convertem, o véu é retirado. E eu queria pensar com você sobre essa temática, de um olhar para Deus. Quando nossos olhos estão na direção do Senhor, nós contemplamos como um espelho a glória do Senhor na nossa vida. E aí o que vai acontecer, pastor? Algumas coisas que a gente aprende nesse texto, que acontecem com a vida daqueles que colocam os olhos no Senhor, que resolvem de vez tirar os olhos da coisa dessa terra, que resolvem tirar os olhos desse mundo, que resolvem tirar os olhos de pessoas e colocar os seus olhos no Senhor. Algumas coisas acontecem na vida dessa pessoa, alguma coisa acontece na vida dessa igreja que está olhando para Deus, que está olhando para Jesus, que nada embaraça suas lentes,
que não tem ninguém que atrapalhe a sua visão, que a sua visão está focada nele, simplesmente nele e para ele. O que acontece, pastor? Olhando para o texto, a gente vai perceber que a primeira coisa que acontece na vida daquele que está olhando para Jesus é que a missão se torna completa e não complexa. Isso é tão lindo e tão forte ao mesmo tempo, porque o texto diz: contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. O que é se converter? Converter é mudança de destino, é mudança de jornada, é mudança de direção. É você estar trilhando um caminho nesse mundo, e quando você se depara com uma realidade de Jesus, você decide mudar a rota e começar a caminhar em uma nova estrada. Você converteu o seu caminho, você converteu os seus sentimentos, você converteu a sua natureza, você se rendeu a Jesus. Você decidiu agora não mais trilhar essa história de erro, de pecado, de falência, mas agora você decide trilhar aquele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que tem novidade de vida para mim e para você. Paulo está dizendo que quando alguém se converte a Jesus, o véu é retirado. Paulo apresenta aqui a solução. Paulo está falando para a igreja, Paulo está falando para judeus convertidos, Paulo está falando para gentios que se converteram. Então Paulo está dizendo a solução da mudança da vida, de entender de uma vez por todas que a vida não é complexa, a vida é completa em Jesus. Sabe o que torna a vida complexa? É esse mundo. É esse mundo caído, é esse mundo em que o pecado reina, é esse mundo em que os prazeres da carne predominam. A vida se torna complexa sem Jesus, mas com Jesus a sua vida se torna completa. A sua vida se torna completa, faz sentido. Você passa a ter um propósito, você passa a ter uma missão de vida. Isso te completa. Paulo está falando aqui que tirar o véu seria a liberdade dos judeus sobre o espírito opressor. Não sei se você sabe, mas eu acredito que você saiba que naquele tempo a lei ela aprisionava os religiosos, ela maltratava os crentes, ela afastava os simpatizantes. E os judeus, eles zelam pela lei ao pé da letra. Aí Paulo está dizendo: ei, no dia que vocês se converterem, esse véu vai ser retirado dos olhos de vocês, e vocês vão começar a contemplar a verdade. Aquilo que é complexo se torna completo, aquilo que é problema se torna solução, aquilo que é, tribulação se torna perseverança para a tua fé. Paulo está dizendo da solução que eu e você precisamos. Existe um espírito opressor no mundo que torna a vida de qualquer pessoa um inferno. Tem pessoas que vivem literalmente um inferno nessa vida. Talvez você conheça alguém, ou conviva com alguém dentro da sua casa, que a vida é um inferno, é problema, é confusão, é mentira, é uma coisa em cima da outra, é um abismo em cima de outro abismo. E a pessoa, quando você vai conversar, essa pessoa vai dizer: a minha vida é um inferno, eu não aguento mais. Porque é tanto problema, é tanta complexidade que a pessoa não aguenta, não suporta. Porque existe um espírito opressor sobre essa pessoa, que oprime a sua mente, oprime a sua alma, e faz com que essa pessoa não crie perspectiva de mudança nenhuma. Ela olha ao seu redor e não vê solução, ela olha ao seu redor e não vê saída. Quantas pessoas não tiram a sua própria vida por conta dessa opressão? Quantos jovens não estão sofrendo aí fora com essa opressão na mente, com uma prisão espiritual, e tem tornado a vida uma prisão, um inferno, uma opressão constante. Paulo fala disso em Efésios capítulo 2. Ele vem dizer do príncipe das potestades do ar, o espírito que opera na desobediência. Paulo fala sobre esse espírito que oprime, esse espírito que aprisiona. E muitos vivem como um preso livre. Eu não sou preso porque eu posso ir para onde eu quero, mas vive como se estivesse com a tornozeleira no pé. Você vai para onde quer, mas você o tempo todo é opresso,
Porque você sabe que existe uma prisão que te aprisiona. Você sabe que existe um vício que te domina. Você sabe que existe um sentimento que paralisa você. Você sabe que existe um ódio, um rancor dentro da sua alma que não deixa você viver livre. Isso é um preso livre. É exatamente o que Paulo está falando, um espírito da potestade do ar que oprime as pessoas, que coloca um véu sobre a sua venda, seus olhos, e ele não consegue mais ver solução, não consegue mais ver nada, ele só vê que a vida é complexa demais, ele só vê que a vida é problemática demais, até o dia, diga assim, até o dia, mas diga com vontade mesmo, até o dia em que nós decidimos nos converter a Jesus, e aí a Bíblia garante que o véu é tirado, a opressão é colocada para fora, e nós vivemos a liberdade no Espírito do Senhor. Se você crê nisso, aplauda Ele em nome de Jesus. Uau! Quantas pessoas não têm vivido essa experiência a partir desse lugar? Nós fizemos 6 anos de igreja, e o relatório que nós temos em vidas convertidas nesse lugar, 800 pessoas. Dê um glória a Deus por isso. 800 pessoas que tomaram a decisão por Jesus aqui. Estão as 800 aqui, pastor? Não sei. Mas o que eu sei é que foram mais de 800 pessoas que disseram sim a Jesus aqui. Glória a Deus, porque a gente pode experimentar dessa experiência, de uma experiência de o véu cair da nossa vista, e a gente passar a enxergar Jesus, colocar os nossos olhos em Deus. Sabe, queridos, colocar os teus olhos em Deus é tornar a vida mais simples. Não é mais fácil, mas é mais leve. Não vai te livrar dos problemas, mas a solução vai estar com você no meio dos problemas. Colocar os olhos em Deus é enxergar a solução. Sabe, é viver olhando para Ele e não para o eu. Isso vai tornar a tua jornada mais leve, mais simples de ser vivida. Porque sempre que a gente coloca os olhos nesse mundo, a gente enxerga erros, a gente enxerga falhas, a gente enxerga ausências, e isso nos afasta e nos oprime por muitas vezes. É por isso que Paulo disse certa vez em Filipenses 3,14: uma coisa eu faço. Paulo disse assim: uma coisa eu decido fazer, esquecer das coisas que para trás ficam e avançar para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, as coisas acontecem, mas uma coisa eu decido, é continuar olhando para o Senhor, continuar caminhando, continuar firme na direção do alvo, na direção do prêmio que me espera. Só é capaz de prosseguir para o alvo quem tem um alvo bem definido. Sabe o que te faz desistir de Jesus? É quando você erra o alvo. Sabe o que te faz abandonar a jornada? É quando você tira o foco do alvo definido. Qual precisa ser o nosso foco definido? É chegar até a eternidade com Jesus. Lá tem um prêmio esperando por você. O problema é que muitos trocam o alvo de forma fácil. Qualquer proposta, qualquer situação é capaz de fazer você mudar o foco. Permaneça firme. Não se embarace com as propostas. Uma vez que você decidiu olhar para Jesus, continue firme olhando para Ele todos os dias. Não mude o seu alvo. Não tire os olhos de Jesus. Diz essa pessoa assim, por favor, não tire os olhos de Jesus. Porque enquanto você estiver olhando para Jesus, Jesus está com a mão estendida te ajudando na solução, nos problemas, nas crises. Ele está com você. A tempestade pode bater, mas Jesus está olhando. Se você estiver olhando para Ele, Ele vai te ajudar a você até andar sobre as águas. Mas não tire os olhos de Jesus, porque senão você pode afundar. Entenda algo, viver com Jesus é a coisa mais completa que você pode ter na vida.
nunca será complexo. Tem pessoas que ainda infelizmente pensam: viver em igreja é muito difícil. Não é difícil. Ser crente nessa geração é muito difícil. Não é difícil. Ser santo, pastor, é difícil demais. Não é difícil. A gente é que complica as coisas. Viver com Jesus é algo mais completo que você pode ter. Quem pensa que ser igreja é algo complexo, na verdade não está olhando para Deus, está olhando para pessoas. Sabe o que faz a vida da igreja ser complexa? É quando a gente está olhando demais para as pessoas e olhando menos para Jesus. E aí a gente vai encontrar muitos erros, muitas falhas, a gente vai encontrar muitas limitações, a gente vai encontrar muita ausência, a gente vai encontrar muita coisa. Se a gente continuar olhando para as pessoas, a gente vai dizer que viver em igreja é difícil. Mas quando a gente começa a olhar para Jesus, sabe? A gente começa a olhar para Jesus e vai dizer: uau, viver na igreja é a melhor coisa que eu posso fazer na minha vida. É o lugar que eu me fortaleço. É como você ouviu aqui os testemunhos. Olhando para Ele, você se completa. Não é olhando para pessoas, é olhando para Jesus que você vai se completar. Tira os olhos das coisas, tira os olhos das pessoas que te rodeiam. Olha para o alto. Olha para o alto. A igreja não é perfeita, nunca foi. Algumas pessoas usam esse fato como uma desculpa para ficar longe da igreja, dizendo assim: eu gostaria de pertencer a uma igreja, mas é um lugar de pessoas falhas. Quantas pessoas já não me dizem: pastor, eu gostaria de fazer parte de uma igreja, mas a gente só encontra falsidade, a gente só encontra pessoas falhas, a gente só encontra pessoas que dentro da igreja é uma coisa, fora da igreja é outra. Aí eu digo para essa pessoa: bem-vindo, você também é mais um desses. Que é isso, pastor? Você é mais um. Seja bem-vindo ao lugar de pessoas falhas. Porque o único perfeito da igreja é Jesus. Só Ele, só Ele. É por isso que eu e você precisamos olhar para Ele, se nós queremos ser completos. Você está comigo, amém? Olhar para Jesus é ter a missão completa e não complexa. Uma outra característica que a gente aprende aqui no texto de Paulo: olhar para Jesus é o caráter se tornar evidente e nunca ausente. No verso 17, Paulo diz: ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, ali há, diga, liberdade. Mas diga com vontade, amém? Aonde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade, evidência. Não existe comprovação de liberdade sem evidência. Evidência de alguém livre. É isso que Jesus quer fazer em você. Olha para Ele e você vai alcançar a liberdade que você precisa. A maior evidência de viver olhando para Deus é viver a liberdade que Deus nos dá. A fé em Jesus remove não só o véu da antiga aliança, mas também remove a cura da sua alma. A fé em Jesus remove a escravidão do pecado da sua vida. A fé em Jesus te dá essa liberdade que Paulo diz aqui. A liberdade das coisas que nos aprisionavam. Liberdade que Paulo está falando aqui não é libertinagem. Porque a liberdade é uma coisa, a libertinagem é outra. A liberdade que Paulo está falando aqui é daquilo que te aprisionava, daquilo que te dominava, daquilo que te mantinha cativo, já não existe mais. Por você estar olhando para Jesus, Ele te dá a unção que você precisa para ser livre. E deixa algumas pessoas falarem, dizendo assim: você é menino, tu tão jovem assim, sendo crente, vai aproveitar a tua vida, vai para a balada, vai tomar uma. Tu precisa experimentar dessa overdose para tu saber o que é alegria. Você tem que dizer: olha, eu não preciso de nada disso para ser feliz.
A liberdade está aí. Quem é mais livre? Aquele que precisa do vício para ser feliz, ou aquele que diz: eu não preciso de nada para ser feliz, porque eu tenho a liberdade em Jesus? Essa liberdade que o Senhor nos dá, e Ele quer te dar essa liberdade olhando para Ele. Paulo aqui ensinava aos judeus, aos gentios convertidos, que olhando para o Senhor, suas vidas seriam transformadas de glória em glória. Que expressão é essa de glória em glória, pastor? É um pouquinho em pouquinho? É de pouquinho em pouquinho? Não, Paulo está dizendo, é de experiência em experiência que a sua vida é transformada. Porque a glória fala sobre o encontro na presença. Paulo está falando para judeus que entendiam que a glória estava lá no tabernáculo, estava no monte, estava na presença de Deus Todo-Poderoso, no fogo, na nuvem. Estava quando Deus estava presente, a glória dele era presente. Então Paulo está dizendo, ei, aonde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade, porque as suas vidas são transformadas de glória em glória, de presença em presença, de experiência em experiência. Toda vez que Moisés se reunia para falar com Deus, ele fazia isso de rosto descoberto. Então Paulo usa aqui essa figura para mostrar o que está acontecendo conosco, olhando para Jesus. Todas as vezes que buscamos ao Senhor, estamos em contato com a glória dele. Todas as vezes que a gente vem a um lugar, que a gente busca o Senhor, nós estamos em contato com a glória dele, e esses encontros são transformadores. Ninguém é o mesmo depois de um verdadeiro contato com a presença do Senhor. Por isso que você não pode deixar de buscá-lo. Busque o Senhor, busque no seu quarto, busque na sua casa, busque onde você estiver, não só nesse ambiente aqui, mas busque o dia todo, porque cada encontro é uma transformação a mais que você adquire na sua vida. E aí seu caráter, ele é afetado quando Jesus é acessado por você. Paulo diz em Gálatas 2:20, já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. E aí o que ele diz? Ele diz, e agora, a vida que eu vivo na carne, eu não vivo mais de qualquer jeito. Agora eu vivo pela fé, eu vivo transformado de glória em glória. A minha vida não é mais a mesma, há uma evidência de transformação. Quando a gente está olhando para Jesus, nosso caráter se torna evidente, querido. Caráter transformado, um homem mudado, uma mulher mudada, um jovem transformado, essa é a evidência de você estar olhando para Jesus. Ei, em nome do Senhor, não tira os teus olhos de Jesus. Não tira os seus olhos do Senhor. Sua transformação está nele, não nas pessoas. A mudança que você precisa experimentar está em Jesus. Você está comigo? Essa transformação é de glória, diga assim, é de glória em glória. Diga, é de glória em glória. É de vitória em vitória. É de experiência em experiência. Cada vez que eu acesso Jesus, Jesus acessa o meu caráter e me transforma. E me muda. É isso que nós precisamos. A cada novo encontro com o Eterno, algo vai sendo transformado dentro de você. Por isso, querido, quando a gente persiste em buscar a face do Senhor, nós vamos aperfeiçoando nossa comunhão com o Senhor. E nós vamos enchendo do poder dEle. Nós vamos nos enchendo da presença dEle. E a gente vai ficando mais cheio da presença. E cada vez mais cheio da presença, mais liberdade nós temos. Porque onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Olha para essa pessoa e diga assim, eu profetizo sobre a sua vida a libertação completa. Libertação completa, diga-se, libertação completa sobre a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus. Tome posse disso, tome posse do tempo de libertação completa do Senhor na sua vida. Se você crê, aplauda Ele e diga um glória a Deus nesse lugar. Ei, Jesus pode te libertar desse vício, querido. Esse vício que te aprisiona. Esse vício que faz você ser um preso livre. Jesus tem a libertação que você precisa. Esse pecado
Sabe que só você sabe. Olha para Jesus. Quer se libertar? Olha para Jesus. Quer a receita? Pergunta essa pessoa assim: você quer a receita da solução? A receita tem nome. Olhe para Jesus. Busque a Jesus. E Jesus tem o que você precisa. Esse é o tempo. Não há mais tempo para perder tempo. Jesus tem vida abundante para você. Jesus tem bênçãos para liberar para sua família. Jesus tem prosperidade para a sua vida financeira. Mas não pode viver de qualquer jeito. Você precisa colocar os olhos em Jesus, se você quiser ter do que Jesus tem para você. Não recorra a Ele só quando você precisa. Busque a Ele em nome de Jesus. Terceira e última característica aqui de alguém que está olhando para o Senhor é que a verdade se torna clara e não obscura. Verso 18, Paulo diz: essa glória vai ficando cada vez mais brilhante. Essa glória, essa presença vai ficando cada vez mais brilhante. E vai nos tornando cada vez mais parecidos com Ele. Olha o que Paulo está dizendo, querido. E uma vez que você se converte, o véu é retirado. Uma vez que o véu é retirado, você vai de glória em glória sendo transformado. Uma vez que você de glória em glória vai sendo transformado, essa glória começa a brilhar cada vez mais na sua vida. E por você brilhar cada vez mais parecido com Jesus você se torna. Uau! E por você se tornar mais parecido com Jesus, sabe o que acontece? Quem está ao seu redor também é contagiado com esse brilho que parte de você. Essa luz começa a clarear o caminho de outras pessoas. Uau! Não é mais só o seu caminho que passa a ter uma luz que mostra o caminho, mas quem está perto de você também recebe dessa mesma luz, porque Paulo diz que o brilho vai ficando cada vez mais forte, e você vai brilhando mais, a sua casa vai sendo contagiada, os seus amigos vai sendo também contagiados, inspirados, esse brilho vai começando a tocar em outros corações, pessoas que estão na escuridão vão começar a ser acessadas pela luz que está em você, pessoas que estão perdidas vão começar a encontrar o caminho a partir da sua vida. É o que Paulo diz, é como um espelho que reflete uma imagem. Paulo diz, é como um espelho. Você agora é como um espelho que reflete uma imagem. Agora pergunta essa pessoa, diga assim: meu querido, em nome de Jesus, qual é a imagem que você está refletindo para esse mundo? Que tipo de espelho é você? É aquele que deforma, que você chega na frente dele e você fica mais gordo? Ou aquele que você chega na frente do espelho e você fica parecendo um fiapo fica bem fininho? Ou é aquele espelho que você, quando chega na frente, se torna um monstro, deforma até a face? Ou você é aquele espelho que, quando chega na frente, reflete uma luz que fala sobre Jesus? É como um espelho que reflete uma imagem. Assim somos nós, olhando para Jesus, refletimos a imagem de Deus na terra. Ei, eu não sei se você sabe, mas você se torna aquilo que você contempla. Eu não sei se você sabe, mas você se torna aquilo que você adora. Aquilo que você coloca os seus olhos demais, você se torna como isso. Aquilo que você deseja muito, você se torna como isso. É só olhar para o teu estilo de vida, você vai encontrar para onde estão os seus olhos. O que você tem contemplado está como reflexo na sua vida.
Paulo diz em Atos 20, 24: não considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e contemplar o ministério que o Senhor me confiou. Qual o ministério que o Senhor confiou a Paulo? Ele diz: de testemunhar o evangelho da graça de Jesus. Ele diz assim, ó: minha vida nada vale para mim mesmo agora, se não for para eu ser um espelho para testemunhar sobre a graça de Jesus na minha vida. Não, você não está entendendo o que Paulo falou. Balança essa pessoa assim com muito amor, diga assim: está na hora de você ser um espelho que reflete a graça de Jesus para as pessoas. Eita! Meu Jesus do céu, Deus está falando com alguém aqui, pelo amor de Deus. Para de ser um espelho que reflete raiva, ódio, inveja. Começa a ser um espelho que reflete a imagem do Senhor. Paulo dizia: a minha vida agora é para testemunhar sobre a graça de Jesus. Ponto. O que isso tem a ver? O que tem a ver é que tudo que eu faço é para falar da graça de Jesus. É que tudo que eu como é para falar da graça de Jesus. Tudo que eu bebo é para falar da graça de Jesus. Tudo que eu visto é para falar da graça de Jesus. Tudo que eu faço é para falar da graça de Jesus. Se não for assim, não vale a pena. Isso é ser um espelho que reflete a graça, que reflete a misericórdia, que reflete o amor. Ei, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a tua família olha para você, qual a imagem que ela encontra? Teus amigos, vizinhos olham para você, qual a imagem que eles encontram? O que você está contemplando demais nesse tempo? O que você está desejando demais nesse tempo? Onde estão os seus olhos? Paulo aqui transmite o seu coração para as pessoas. Paulo dizia: quando Jesus é tudo para mim, então o que mais importa para mim é transmitir essa verdade a partir de mim. Uma verdadeira luz. Sabe qual era a motivação de Paulo? É que todos contemplassem dessa luz, que todos pudessem encontrar nele uma nova imagem, de uma esperança de mudança, de uma esperança de transformação, uma nova criatura. A essência do ministério de Paulo era, diga assim, misericórdia do Senhor. A essência do ministério de Paulo era a misericórdia de Jesus que estava sobre ele. Sabe, um homem matador de pessoas, um homem que espancava crentes, um homem que entrava nas casas, um homem que derrubava as igrejas, um homem que perseguia aqueles que declararam Jesus como o Senhor da sua vida. Paulo dizia assim: eu não mereceria nada, mas a misericórdia de Jesus me alcançou e me transformou. Então hoje eu preciso ser um espelho da misericórdia de Jesus para as pessoas. Eu preciso ser um espelho da graça de Jesus para as pessoas. Paulo dizia: a minha vida não importa mais para mim mesmo, se eu não for um espelho que reflita uma nova imagem, a imagem de Jesus, porque é para Ele que eu estou olhando. Se você olhar para a sua vida hoje, qual é a marca que você encontra? Será que é a bondade, querido? Será que as pessoas podem olhar para você e encontrar a bondade de Deus? Mas eu sou bom para você, mas e para o próximo? Você é bom demais para você mesmo, mas e para o próximo? Será que as pessoas olham para você e encontram a imagem da fidelidade? Será que encontram a imagem da santidade? Será que encontram a imagem do amor de Jesus por você? Que Ele amou tanto, de tal maneira, que deu o seu Filho ao seu favor? Será que as pessoas encontram em você a imagem da misericórdia? Mas eu sou eu sou misericordioso demais com você. Mas e para o próximo? Ou será
lugar que as pessoas, quando olham para você, encontram a marca da rivalidade, a marca da discórdia, a marca da falsidade, a marca da raiva, a marca da inveja. Isso não são marcas da imagem de Jesus. Se eu e você andamos refletindo imagem como essa, nós não estamos olhando para Jesus. Nós estamos olhando para o mundo. Nós estamos olhando para pessoas. Mas está na hora de o mundo conhecer uma imagem que gera esperança a partir de mim e de você. Está na hora da sua família conhecer que existe um Deus que transforma e muda histórias, que resgata pessoas improváveis e levanta pessoas para ser a imagem que o mundo precisa. Jesus te chamou para ser a luz do mundo. Então está na hora de você deixar essa imagem de Jesus refletir de você. Mas isso só acontece se você decidir ficar olhando para Jesus. Se você colocar os olhos no Senhor, você vai mudar. Olhando para Jesus, Paulo passou a ser um servo. Olhando para Jesus, Paulo passou a ser franco. Olhando para Jesus, Paulo passou a ser autêntico. Olhando para Jesus, Paulo passou a ser transparente. Olhando para Jesus, Paulo passou a ser apaixonado por essa missão. Olhando para Jesus, Paulo passou a ser misericordioso com pessoas. Olhando para Jesus, Paulo passou a ter a graça para a direção de pessoas, amar pessoas e dizer: se um morreu por mim, logo eu tenho que morrer por aquilo que ele morreu também. Só olhando para Jesus a gente consegue ser igual a ele. Eu quero terminar aqui. Sabe essa luta que você enfrenta, essas dores que você sente, esses desafios que estão diante de você, terão outro significado quando você decidir tirar os seus olhos dessas coisas e colocar os seus olhos em Jesus. Como vai mudar? Porque o mesmo Deus que fez a luz brilhar na escuridão, quando nada tinha, Deus disse: haja luz, através do seu Espírito. O Espírito pairava sobre o abismo, mas Deus diz: haja luz. E a escuridão, diga assim, saiu. Aonde o Espírito do Senhor está, diga assim, todas as trevas, toda a escuridão precisa bater em retirada, porque a luz do Senhor está presente. E aonde essa luz está, há liberdade. E se há liberdade, precisa resplandecer a partir de você. Esse mesmo Espírito habita em mim e você. E Ele nos faz ser homens e mulheres diferentes. Não esqueça da frase que eu te disse: aquilo que você contempla, você se torna. Diz essa pessoa que está ao seu lado: aquilo que você contempla, você se torna. Diz ao outro do outro lado também, para ele não esquecer. E eu quero terminar contando essa ilustração. A lenda diz que existia um menino, um garoto, um jovem, que morava num vilarejo. E a história do vilarejo, de passando de geração a geração, é que precisava ser contemplado lá na altura do monte, um monte de pedras. Existia uma face de um homem naquelas pedras. Presta atenção aqui. Isso foi passando de geração a geração. A face, olhando para aquela pedra, encontrava um rosto de um homem. E aí a história daquele vilarejo era dizendo assim: que aquele homem que está lá, aquela face daquele homem é quem vai voltar nesse vilarejo e vai mudar a história de todas as pessoas. Isso foi passando de geração a geração, ensinado a um jovem. E esse jovem aprendeu isso, que precisava contemplar a imagem daquele homem, porque aquele homem iria vir para mudar a história daquele vilarejo. Todas as pessoas seriam mudadas. Então todos os dias aquele garoto sentava e ficava olhando horas para aquela imagem que estava na pedra, aquele rosto daquele homem. E ele ficava contemplando aquilo. Todos os dias ele sentava ali, ficava contemplando.
porque ele aprendeu que aquele homem iria voltar para mudar a história daquele vilarejo. E ele ficava contemplando e vinha à sua memória as coisas que falavam sobre esse homem, que ele era bondoso, que ele era cheio de graça, cheio de misericórdia, que ele era todo poderoso, que ele vinha e ele seria a luz para um novo caminho, ele era a esperança de mudança. E aquele garoto foi crescendo, contemplando essa face na pedra, até o dia que ele precisou se ausentar do vilarejo, viajou, passou longos anos fora. Quando ele volta para o vilarejo, ele já é um jovem. E aí depois de muitos anos, quando ele retorna para aquele lugar, e que quando ele entra no vilarejo, todas as pessoas começam a celebrar, dizendo: ei, ele chegou. Ele chegou. Quem chegou? Ele, o homem da imagem. E aquele garoto ficou assustado, porque dizendo: não, eu sou aquele menino que cresci aqui. E todos estavam olhando para ele dizendo: ele chegou para mudar a nossa história. Uau! Sabe o que aquele menino aprendeu? Ele aprendeu que quanto mais ele contemplava aquela imagem, mais ele se tornava parecido com aquela imagem. Quando ele voltou depois de longos anos, ele voltou exatamente igual àquela imagem. Ele não era Jesus, mas ele era a imagem de Jesus. Você e eu não somos Jesus, mas nós podemos ser a imagem de Jesus nessa terra. Só basta a gente contemplar demais Ele. Contemple a Jesus, olha para Jesus, e você vai se tornar a imagem e a semelhança de Jesus nessa terra.